abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler os versos 7 e 8. Hebreus 6, versículos 7 e 8, diz o seguinte: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, tem uma participação na bênção de Deus. Mas aquela que produz espinhos e ervas daninhas é reprovada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar? Nós te louvamos, Deus, o privilégio que a gente tem de, no meio da nossa semana, podermos estar aqui te cultuando, rendendo graças ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos conduza por meio e através da sua palavra, para que ela possa ser luz para os nossos caminhos. Ajude-nos a ouvir sua voz e, acima de tudo, a não sermos negligentes com aquilo que nós temos ouvido. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Um dos temas mais articulados hoje em dia, na minha humilde opinião, sem nenhuma base nem pesquisa, em diferentes grupos de interesses, empresários, estudantes, mães, pais, atletas, é o tema da produtividade. Uma pesquisa simples num site de livros ou de compras como a Amazon revela que muita gente está em busca de produtividade máxima, guia para fazer tudo acontecer, maior produtividade, melhores resultados. Todos são títulos de livros muito bem vendidos e muito bem avaliados ali naquele site. Agora, não tem nada de errado em querer e ser produtivo. Na verdade, o texto, inclusive, que a gente acabou de ler, ele espera exatamente que a gente seja uma terra produtiva, uma terra proveitosa, útil para aqueles que a cultivam. Entretanto, com raras e honrosas exceções, nos cursos, nas palestras, nos livros sobre produtividade, raramente considera-se os critérios bíblicos do que é ser produtivo, proveitoso, útil e, mais ainda, em quase nenhum desses materiais há improdutibilidade. Nos critérios bíblicos, ela vai ser advertida com uma condenação tão aguda quanto essa que a gente acabou de ler aqui. O contexto dessa passagem é um pequeno trecho de uma passagem ampla, um bloco bem grande na carta aos Hebreus, que começa no verso 11 do capítulo 5 e vai até o verso 13 do capítulo 6. Então nós estamos assim do meio para o final. Uma argumentação que o autor de Hebreus, ele começa com um acerca disso. Ele está falando sobre um assunto, no capítulo 3, no capítulo 4, sobre o sacerdócio de Cristo. E aí ele interrompe a argumentação dele, ele fala, olha, acerca disso, sobre o sacerdócio de Cristo, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas ele para. Então é um texto, é uma sessão do 5 ao 11 ao 6, 13, uma longa sessão de parêntese nessa argumentação, porque ele fala, olha, eu poderia falar muitas coisas sobre o sacerdócio de Cristo, mas vocês são negligentes, vocês são incapazes, vocês são inaptos para poder continuar ouvindo, porque vocês já têm tempo de serem mestres, estarem comendo de alimento sólido, mas ainda precisam de pessoas para ensinar o básico para vocês. Esse é o ponto. E aí a gente poderia esperar dele, como o apóstolo Paulo fez isso quando ele usou a mesma metáfora da alimentação. Bem, então ele vai parar de falar para ele começar a falar de coisas então mais básicas, voltar a falar de coisas mais básicas. Só que ele não faz isso. Ele começa o capítulo 6 dizendo, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou retornar ao básico. Por quê? Porque não dá para lançar de novo o fundamento, não dá para levar ao arrependimento de novo uma pessoa que foi iluminada, provou do Espírito, que ouviu da boa palavra de Deus. É impossível que essa pessoa, se ela cai, ela se arrependa. Um dos textos difíceis das Escrituras é esse. É o capítulo 6, versículo 4 a 6, que é o que a gente tratou na outra semana. Eu poderia ensinar o básico para vocês, mas eu não vou, eu vou voltar a fazer o que é avançado. Inclusive, no capítulo 7, ele volta a falar do sacerdócio de Cristo.
Por quê? Porque não dá para lançar de novo os alicerces, não dá para levar de novo uma pessoa ao arrependimento, essa pessoa que foi iluminada, essa pessoa que já provou de algum aspecto da palavra de Deus. Então tem uma exortação, uma advertência muito grave. Inclusive toda a carta aos Hebreus, ela é encarada como uma advertência. Ele chama de palavra de advertência. A advertência aqui é a seguinte: deixem-se levar para a perfeição, porque é impossível renovar alguém ao arrependimento. Ele fala isso no capítulo 6, versículo 1. Depois, no capítulo 6, versículo 6, ele fala, é impossível. Ou seja, só tem mestre ou tem necessitado de ensino básico. Ou é criança ou é maduro. Ele não via outra possibilidade. Então, a exortação, o convite aqui, é para os ouvintes dele desfrutarem das bênçãos da nova aliança, se deixarem levar, está no passivo o verbo lá, se deixarem levar rumo à perfeição, rumo à maturidade. Isso é alguma coisa que, essa maturidade, essa perfeição, que Deus opera. Deus fez isso com Cristo. Ele falou isso lá no capítulo 1. Falou, olha, Cristo foi aperfeiçoado. Significa que ele não era perfeito. Significa que ele foi completado, foi feito maduro pela provação. É algo que ele não alcançou por ele mesmo, foi Deus que deu. Ele depois vai chamar os crentes, lá no capítulo 11, de aperfeiçoados. Tem uma teologia da maturidade, da perfeição aqui. Só que esses ouvintes, pelo menos um grupo da igreja que estava lá e estava ouvindo isso, eles estavam sendo negligentes. E isso iria lhes custar caro. E aí ele fala, não vou voltar a fazer isso. A apostasia, ela é irremediável. Essa postura de não frutificar, de não dar evidências, que tudo aquilo que você ouviu está frutificando no seu coração, isso é irremediável. É impossível renovar o aperfeiçoamento, é impossível crucificar Jesus mais uma vez, então eu não vou repetir. Nesse contexto, então, de raciocínio de repetição, repetir os elementos básicos, não repetir os elementos básicos, mesmo que eles tenham necessidade, não repetir o arrependimento. Ele fala, olha, eu não vou repetir. Por quê? Porque não é possível repetir a cruz de Cristo. E aí vem o texto que a gente acabou de ler. Ele insere uma outra explicação. É muito interessante que tem duas palavras, que tanto está no capítulo 6, no versículo 4, talvez na sua Bíblia está pois ou porquê, e aqui no 6, 7 também está pois, porquê. É a mesma partícula, é uma partícula explicativa. Então, no 4 ao 6, ele estava explicando o que veio antes, e agora ele explica o que ele explicou. Então, a gente está de olho numa explicação da explicação. O autor aqui, ele é minucioso. Uma explicação da explicação. Ele vai dar uma outra razão por que é impossível aqueles que foram iluminados, que provaram dos dons vindouros, que ouviram a boa palavra de Deus, mas caíram, por que é impossível eles se arrependerem? E aí a gente pode dizer que essa outra causa, que é o tema do presente texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, é sobre a superioridade da frutificação daqueles que estão no Filho de Deus. Ela é superior. O jeito que eles frutificam, o jeito que eles produzem, a produtividade, para a gente usar o tema então, ela é diferente, ela é superior. Veja, olha de novo o seu texto, tem uma estrutura de paralelismo aqui, de contraste. Se você olhar aqui, olha, versículo 7 tem assim, porque a terra aqui absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, tem uma participação na bênção de Deus. Então, assim, tem A, B, C e D. Porque a terra absorve e produz, tem uma participação. Aí, de novo, ele repete essa estrutura. Ele vai falar, mas aquela terra que... Aí ele suprime que a chuva cai frequentemente nela, está pressuposto, que produz espinhos e ervas daninhas, ela é reprovada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. Estão vendo o que ele faz aqui? O autor explica mais uma vez por que aqueles que estão em Cristo provam das bênçãos, perseveram na frutificação, desfrutam da bênção de Deus, enquanto os que estão frequentemente provando da palavra de Deus, recebendo chuva, ouvindo o ensinamento, provando dos dons, mas não evidenciam com frutos, eles estão perto da condenação. O seu fim é ser queimado. Então, novamente, o que a gente está lidando aqui? É o mesmo tema desde o capítulo 5, versículo 11. A negligência quanto ao que eles estão ouvindo. A resposta quanto ao pacto que Deus tem com o seu povo. E aí, o que o texto nos ensina sobre isso? O que o texto nos ensina sobre a superioridade da frutificação destes que estão no Filho, destes que estão ouvindo, estão dando evidências,
em relação ou em contraste com aqueles que não dão sinais de que se arrependeram e cairão. A superioridade está naquilo que eles absorvem, naquilo que eles produzem e naquilo que eles recebem. A gente tem aqui claramente essa estrutura tríplice do texto sobre um contraste que ele faz sobre aquilo que eles absorvem, aquilo que eles produzem e aquilo que eles recebem. Diferentemente dos discursos hoje em dia que eu e você ouvimos sobre produtividade, as palestras, os livros, os treinamentos, produtividade, frutificação dos filhos de Deus não é só sobre produzir algo. Não é só sobre ser 1% melhor a cada dia, mas também diz respeito àquilo que você absorve e também daquilo que você receberá como paga do seu trabalho. Produtividade não é só sobre produtividade. E vamos explorar cada um desses pontos. Em primeiro lugar, a superioridade diz respeito ao que eles absorvem. Veja a primeira linha no versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. Primeira parte do versículo 7. O texto começa, como eu falei para vocês, com a mesma partícula, uma conjunção explicativa. Ele está explicando, então, ele está dando razões sobre por que as pessoas eram negligentes e elas não poderiam se arrepender mais. Essa impossibilidade de repetir o arrependimento e a salvação daqueles que provaram os dons do Espírito. Por quê? Porque tem um fator determinante para essa terra, para essa pessoa. É o que ela absorve. E ele fala de uma chuva que cai frequentemente. O termo aqui, no original, para absorver, inclusive é um dos particípios, tem 3 particípios aqui, os particípios eles vão qualificando aquilo que eles se dirigem, então eles estão falando da terra, diz respeito a beber. É uma palavra comum para beber, ingerir, absorver, colocar para dentro de si. É um solo que não é impermeável, é um solo permeável. É um solo que a água entra, que ele drena a água, que ele absorve a água. Essa ideia era muito comum no Antigo Testamento. Inclusive, lá em Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 11, tem um versículo, Moisés falando que, na versão grega do Antigo Testamento, que a gente chama de Septuaginta, uma tradução, usa os mesmos termos que o autor de Hebreus está falando aqui. A gente não tem, assim, contundência para dizer que ele está citando, mas os termos são iguais, para falar da terra prometida. A terra que vocês vão herdar, Moisés está falando lá em Deuteronômio 11, 11. Ela é uma terra que absorve da chuva. Não é uma terra estéril, não é pedra, não é algo assim permeável. Então, sem a gente cair em nenhum tipo de alegorização, o Calvino, quando ele comenta esse texto, ele fala, olha, eu nem vou comentar aqui as alegorizações, porque esse texto aqui sofreu muitas. Cada um interpretando o que era a chuva, o que era a terra, o que era o espinho, sem alegorizar. O que a gente pode inferir aqui dessa chuva, o que é essa chuva? Muita gente interpretou de outras formas, mas veja, aqui tem uma palavra que fala que ela é frequente. Muitas vezes, é o termo para muitos. É algo que acontece toda vez. Muito provavelmente é aquela iluminação que ele fala logo nos versículos anteriores. Ele fala, vocês foram iluminados, vocês ouviram da palavra de Deus, vocês provaram dos dons do Espírito, provaram dos dons vindouros. Essa chuva caiu frequentemente em cima de vocês. É o ensino, é o evangelho. Vocês estão ouvindo o evangelho, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Não é um uso estranho. Moisés, também lá em Deuteronômio 32, no versículo 1 e 2, ele usa a mesma imagem. Ele vai falar assim, olha, inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como um chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. O que ele está mostrando aqui, o que o autor de Hebreus está nos explicando uma outra vez, é que uma razão adicional que a gente tem para a impossibilidade de uma pessoa que já ouviu isso e caiu, diz respeito ao que ela não absorveu. Diz respeito ao que ela absorve. A gente não pode ser ingênuo de pensar que a frutificação, que a produtividade é um fim em si mesmo, que é alguma coisa que a gente faz. Não é a visão bíblica. Aqui, ela depende mais do que só da terra. Depende de quem está a cultivando, nós vamos ver no versículo 7. Tem um fator determinante para
utilidade ou para a inutilidade dessa terra, para o proveito dela ou para ela ser descartada. É justamente aquilo que ela tem absorvido de Deus. Pessoas diferentes, tem duas terras aqui nesses dois versículos, têm recebido a mesma chuva, o mesmo ensino da boa palavra de Deus, mas uma tem absorvido, ingerido, penetrado nela, enquanto a outra é negligente, é impermeável, tem dificuldade de ouvir, e essa negligência é que vai tornar-se o motivo para a advertência tão aguda quanto aos apóstatas, porque quem negligencia as providências de Deus, caídas diretamente do céu para nós, está em gravíssima situação, rota de apostasia. E a pergunta é quanto a nós? Como nós temos acolhido o ensino da palavra de Deus? Somos um povo assim, impermeável também? Ou permeável? A gente ingere, a gente coloca para dentro, a gente escuta com atenção, ou a gente é negligente no tempo que a gente já está submetido ao Evangelho? Somos um solo permeável ou impermeável para ela? Outras imagens, o apóstolo Paulo usou de uma consciência cauterizada, um machucado que cicatrizou e perdeu a sensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos indiferentes à palavra de Deus. Estamos tantas vezes aqui, estamos há tanto tempo aqui, ouvindo tanto, que é assim, mais um, menos um. A nossa reação é uma reação de entusiasmo. Lembra? No domingo, quando a gente lendo lá, 2 Crônicas, no capítulo 20, depois que Deus fala para o povo reage gritando, o povo reage celebrando com entusiasmo. Ou para a gente é normal? A gente é viciado em sermão, nós somos apreciadores profissionais de sermão. Pedro fez uma introdução, contextualizou, ótimo, 3 pontinhos, está aplicando agora. Não existe, a advertência aqui do texto é que não existe frutificação genuína na fé cristã sem absorção daquilo que nos nutre. O C.S. Lewis tem uma imagem forte dos homens sem peito, da necessidade que a sociedade sempre pede de valores e virtudes, mas que a mesma sociedade corta de onde vêm esses valores e essas virtudes. E aí pede-se, carece-se, deseja-se algo que foi impossibilitado. É a mesma coisa aqui. Agora, além disso, a superioridade da frutificação daqueles que estão no Filho não é só superior por causa daquilo que ela absorve, mas também superior por aquilo que ela produz. Veja, a segunda parte do versículo 7 e a primeira parte do versículo 8. Veja, porque a terra absorve a chuva, frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam. Aí pula essa aí, tem participação da parte de Deus, mas aquela que produz espinhos e ervas daninhas. Veja, tem um contraste aqui. Agora a gente chegou no ponto mais comum, quando se pensa em produtividade, quando se pensa em frutificação. Aquilo que se produz, aquilo que alguém, inclusive um discípulo de Cristo, produz. Novamente, a gente tem 2 tipos de terra, temos 2 frutos sendo produzidos aqui. Inclusive, os 2 termos utilizados também são 2 particípios, eles são diferentes. O tipo de produção é diferente para cada uma das terras. O primeiro termo aqui, que é o que produz, dar lugar, aquele que produz, gerar, é uma palavra que significa dar à luz, produzir, gerar, render. É alguma coisa gerada, produzido, como um útero mesmo, abundante. É essa imagem aqui dessa terra que absorveu, ela produz. Veja uma coisa, as 2 terras produzem. Não tem neutralidade aqui. Não tem como ficar assim neutro. Não, pelo menos eu não produzi ervas daninhas. Não. Não tem como. Sempre produz. São terras diferentes, com produtos diferentes e com destinos diferentes, mas não tem como ficar neutro aqui. A primeira produz o quê? Diz o texto que ela produz plantas úteis. Plantas talvez seja pobre, é um termo raro, aparece uma vez só no Novo Testamento, só aqui. E não é planta em geral, assim, planta. É um solo que nasce planta. É folhagem, é erva, a palavra de onde vem a nossa palavra botânico. E ele, inclusive, fala que é úteis para aqueles que estão a cultivando.
é para o homem, é para o benefício dos outros, não é só assim ornamental, ou mesmo um matinho crescendo, não, é alguma coisa que está sendo cultivada, está sendo, recorrentemente está chovendo, ela está produzindo e é bom para os outros, é útil. O termo útil aqui também é importante, raro, aparece 3 vezes só no Novo Testamento, diz respeito que é adequado, é proveitoso, ele vai ser colhido, ele não vai ser deixado, ele não vai ser descartado, muito menos queimado, como vai ser a erva e os espinhos ali. Quem é regado e absorve, produz isso. Agora, por outro lado, a outra terra, ela produz, e aí o autor usa um outro termo aqui, mais raro, menos orgânico, de trazer para fora, de carregar para fora, de trazer. O John Owen, um comentarista, né, e tradutor das obras do Calvino para o inglês, ele segue o Crisóstomo quando eles dizem que isso aqui sempre se aplica a uma terra improdutiva. Essa produz, não tem como não produzir, não tem como você não dar lugar a alguma coisa, você sempre tem fruto. A diferença é que se é um fruto do Espírito ou um fruto da carne. E aqui diz o que ela produz? Espinhos e ervas daninhas. É claramente um eco de Gênesis 3,17 sobre aquilo que a maldição que a terra sofreu e por causa das consequências do pecado de Adão, e agora a luta de todo ser humano diária era lidar com os espinhos e os abrolhos, e que depois o apóstolo Paulo vai usar os mesmos termos lá em Efésios, no capítulo 5, acho que no versículo 11, quando ele vai falar do fruto da carne, quando ele vai falar de procedimentos caídos, malditos, sobre essa lógica do pecado. O que o autor de Hebreus está ensinando para a gente aqui, advertindo os seus leitores, é que, dando uma outra razão para a gente entender por que é impossível alguém que provou, recebeu frequentemente a chuva, a iluminação, provou dos dons do Espírito, e se ele cai, ele não pode se arrepender. Por quê? Porque é diferente, é superior para aqueles que permanecem em Cristo, não só aquilo que eles absorveram, mas aquilo que eles produziram. Ambos estão sendo regados constantemente, ambos estão sendo cultivados, mas o fruto de uma é útil e o fruto da outra é inútil, sem qualquer proveito. E quando você tem, não sei se você já fez isso, mas você tem um pedacinho de terra, você está lá, você está regando todos os dias, você está colocando ali o melhor que você tem para colocar, a mesma forma num outro pedacinho de terra, e aí uma produz e a outra não, você espera um tempo, mas você fala assim, essa terra não está reagindo, essa terra que não serve para isso. E o que vai acontecer com ela? Vai ser descartada. Essa era uma imagem extremamente comum pela Bíblia toda. Tanto que tem tantas passagens que esse trecho aqui, talvez você esteja lendo, você tenha lembrado da parábola do semeador. Lá não tem a chuva, mas tem a semente. É o mesmo semeador, a mesma semente, só que ele joga em campos diferentes. Uns são bons, outros têm pedregulhos, outros vem um maligno e rouba. É uma imagem muito comum. Tem textos muito importantes. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 5. Eu quero mostrar alguns textos para vocês terem ideia de como que em vários locais da Escritura Deus mostra que você conhece verdadeiramente alguém pelo fruto dela. Isaías 5 é um cântico da vinha. Diz assim, Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Veja, isso aqui ele está falando do povo, ele não está falando de vinha, ele está falando do povo. É o profeta profetizando o que estava acontecendo com o povo de Deus. Deus veio, Ele te cercou, Ele deu o melhor, Ele despejou ali, colocou um lagar no meio de vocês, esperando que fosse produzido uvas boas, que o fruto fosse para a glória dEle. E o que vieram? Uvas bravas, quebra da aliança. Julguem vocês, o que eu vou fazer mais? Não tem mais nada que eu possa fazer. Então saibam o que eu vou fazer. Eu vou abrir, transformar tudo em pasto e vou deixar ser pisoteado.
Abra agora no profeta Oséias. Vai lá em Oséias 10, para você ver a mesma ideia. Oséias 10, versículo 8. Os lugares altos de Avém, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas cresceram sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam sobre nós. Agora pula para o versículo 12. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem os campos não cultivados, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Veja de novo um outro oráculo, um oráculo de advertência, de arrependimento. De novo, espinhos e ervas daninhas como sinônimo do pecado, não só de Israel, mas dos povos ao redor. Mas ele também uma mensagem de esperança: semeiem a justiça, colham misericórdia. Lavrem os campos não cultivados. Está falando de pessoas. O Senhor Jesus usou várias vezes essa metáfora. Quando eu olhava, falava que os campos estavam prontos, mas precisavam de trabalhadores. Um último texto que eu quero ler para vocês é Ezequiel 19. Se você puder abrir aí, profeta Ezequiel 19. A partir do versículo 10 diz assim, é uma parábola, é a parábola da videira arruinada. Ezequiel 19, 10. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou, se encheu de ramos por causa de muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Por que eu estou trazendo esses textos para vocês? Porque, inclusive, alguns comentadores, na dificuldade, às vezes, de interpretar Hebreus e o raciocínio e tentar entender, principalmente nesse bloco, que é um bloco muito polêmico, eles preferem olhar passagens bíblicas que estão nos apócrifos, ou seja, fora da Bíblia, e pensando que o autor de Hebreus está dependendo, às vezes, de um livro como Enoque. Veja, há uma teologia bíblica reta, retilínea, sobre o que Deus espera do seu povo como uma terra arada da melhor forma possível, cultivada com aquilo que tem do melhor, frequentemente, expectativas do que ela produz. E quantas vezes o povo de Deus produziu aquilo que era inútil, sem proveito, que não serve para ninguém. Produz aquilo que não tem valor, aquilo que é fruto da natureza caída. A pergunta que a gente tem que fazer é: quanto a nós? A gente tem evidenciado a nossa salvação? O ponto dele aqui é: vocês estão sendo negligentes, o evangelho está sendo pregado e vocês não estão dando sinais, evidências de boas obras, de frutos de arrependimento. Veja, você não produz o fruto para ser salvo, mas é uma evidência, não uma relação de causa e efeito, é uma relação de evidência. Você mostra, o contrário de ser verdadeiro, você também mostra. Os nossos frutos permanecem. A gente tem servido aqueles que nos cultivam, nossos pastores, nossos presbíteros, nossos cônjuges, nossos pais, nossas mães. É para as pessoas esse fruto. Tem sido frutos dignos do arrependimento? Ou a gente é um tipo de terreno que recebe constantemente cultivo, constantemente a palavra de Deus, os dons, provamos, ainda que de maneira imperfeita, daquilo que vai ser pleno na era vindoura, e a gente não responde. Está lá há vários anos, todo mundo insistindo, está na igreja, está sendo acompanhado, está sendo ensinado, não muda. Vai evidenciando aquilo que está no coração, não tem como enganar. Por toda a Escritura sempre foi muito claro que o julgamento se dá pelos frutos que se tornam evidentes. Isso precisa ser uma advertência para nós. Não basta ser agradecido pelas chuvas que caem. A chuva cai sobre bons e maus, sobre justos e injustos, disse o Senhor Jesus.
Muita gente é muito agradecida. Não, Deus tem me abençoado demais. Deus tem me dado tudo. Nossa, como eu sou grato a Deus. É um sinal de que Deus me ama. Não, a chuva, a bênção, a iluminação, os dons do Espírito, a boa palavra de Deus está sendo distribuída. O grande sinal, a grande evidência, não é receber chuvas frequentemente, é fruto. Porque sem obras, a fé é morta, ensinou Tiago. E muita gente que está recebendo chuvas constantemente, mas sem produzir nenhum fruto de arrependimento, está caminhando a passos largos para a apostasia. E uma pessoa que caminha nessa direção, é irreversível a situação dela. A superioridade, então, está também, não só naquilo que a gente recebe, mas naquilo que a gente produz. E em terceiro e último lugar, é superior também a frutificação daqueles que estão no Filho, não só por aquilo que eles absorvem, não só por aquilo que eles produzem, mas também naquilo que eles recebem, da paga da sua produtividade. Veja, a última parte do versículo 7 e a segunda parte do versículo 8. Lá no finalzinho do versículo 7 diz assim: aqueles que a cultivam têm uma participação na bênção de Deus, mas aquela que produz espinhos e ervas daninhas é reprovada, está perto da maldição e o seu fim é ser queimado. O autor termina aqui com um outro ponto muito incomum, muito ausente desses discursos sobre produtividade, que trata sobre aquilo que a gente ganha com a produtividade. Geralmente as pessoas estão muito preocupadas na gente ser 1% melhor do que a nossa versão anterior. Mas aqui fica muito claro que, primeiro, nenhuma terra, nenhum tipo de ser humano fica sem receber a sua paga, fica sem receber alguma coisa, não há neutralidade de novo aqui, todos nós prestaremos contas a Deus um dia da nossa produtividade ou da nossa improdutividade. E esse dualismo aqui, essa dualidade de bênção e maldição também é muito importante para nós, porque isso é muito característico do Antigo Testamento, está muito evidenciado ali em Deuteronômio. E é muito interessante que, ainda mais, de maneira mais particular, em Deuteronômio 29, versículo 23 até o 27, uma das maldições que Deus profere ali, ele profere as bênçãos, depois as maldições, é justamente nos termos de uma terra improdutiva. E aí sabe o que Moisés fala? Porque estes quebraram a aliança, quebraram o pacto. Por que isso é importante para nós? É para a gente entender que o quadro de referência do autor de Hebreus para trazer essa advertência para nós é o quadro de bênçãos e maldições da aliança, os termos do pacto. Por que as pessoas merecem o que merecem? Por que recebem o que recebem? Por que não produzem o que não produzem? Porque quebram o pacto, a aliança com Deus. Esse é o quadro teológico da advertência. Veja, a primeira terra que foi cultivada, que absorveu da chuva, produziu o que é útil, fala que ela tem participação da bênção de Deus, que ela tem parte, ela participa. Veja que interessante, é próprio que a produtividade dela aumenta, ela é abençoada por Deus, até porque Ele é o dono dessa terra. Mas isso tem muita ressonância com o que o Senhor já tinha ensinado, o Senhor Jesus, quando Ele, na parábola dos talentos, diz que aqueles que pegaram os talentos e multiplicaram, receberam mais depois, enquanto aqueles que tinham pegado os talentos e escondido, foi tirado o que era pouco deles. É o mesmo raciocínio aqui. Que é o que acontece com a terra que não produz nada. Ela não produz, ela não deixa de receber o que lhe cabe, não. E aí falam 3 coisas sobre ela. Veja, primeiro, ela é reprovada. O termo aqui utilizado muitas vezes pelo apóstolo Paulo, por aqueles que passam por provação, eles são rejeitados, eles são desqualificados, eles se tornam úteis. Adokimos. É o que foi reprovado. Essa terra que recebeu tudo que a outra recebeu, teve o mesmo tempo que a outra teve para produzir. Veja, lembra do autor da carta falando assim, olha, vocês tinham tempo para ser mestres, mas ainda são crianças. Vocês estão sendo negligentes. Chega um momento que ela fala assim, está reprovada. Ela foi desqualificada. O apóstolo Paulo usa isso em 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 13, para falar daqueles que foram tentados e reprovados, que caíram. Veja, o julgamento de Deus não é um exame precipitado. O julgamento de Deus não é assim um negócio, gostei desse, não gostei daquele ali. Tem evidências. Trata-se de algo, de uma avaliação qualificada. Tem motivos para ela ser condenada. Você provou da iluminação, dos dons, da boa palavra de Deus, chuva na sua cabeça, e você não absorveu nada. Você não produziu nada. Lhe cabe agora ser desqualificada.
Mas mais do que isso, a advertência de novo aqui é uma advertência de perigo, porque depois de desqualificada, depois de desaprovada, esse estado é irremediável. Uma vez que provaram, foram iluminados, receberam do dom, ouviram a palavra de Deus e caíram, é impossível lhes trazer de novo o arrependimento. Essa é a advertência. Por isso que ela foi desqualificada. Agora, mais além disso, diz que está perto da maldição. O termo aqui para perto é enfático, né? Ele é uma advertência. Logo, logo, não vai demorar, já está aí, ao alcance da mão, é iminente. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, não contem com o tempo. Parece que não está acontecendo nada, você está recebendo as chuvas das bênçãos de Deus, parece que você está desfrutando das coisas, nada aconteceu. Logo, logo, em breve, está perto a maldição. Não vai atrasar. Não vai demorar. E aí ele termina dizendo, o seu fim é ser queimada. Veja, o desfecho aqui é fogo. A gente leu como que em Ezequiel, o elemento do fogo está presente ali. O telos, o seu fim, a sua finalidade, para onde você caminha, a direção que você está indo é tornar-se um deserto estéril, incapaz de produzir. Até aquilo que você produzia, que era espinho, abrolho, vai acabar. Porque você quebrou a aliança. É engraçado que lá em Deuteronômio 29, quando ele fala sobre a quebra da aliança, uma das consequências é um incêndio. O juízo de Deus vai ser como fogo, queimando aquela terra. O autor de Hebreus está nos ensinando aqui, explicando mais uma vez, que uma das razões para que seja impossível a gente arrepender de novo um apóstata, alguém que abandonou a fé, é porque aqueles que não abandonaram são muito superiores no que recebem. Os que não abandonaram, os que evidenciaram, que estão produzindo obras dignas do arrependimento, eles recebem a bênção de Deus, eles participam, eles têm parte, eles têm comunhão na bênção de Deus, eles vão ser mais abençoados, eles vão frutificar mais, eles vão produzir mais. Agora os outros foram desqualificados, eles foram rejeitados. Ninguém vai ficar sem receber algo do Senhor. Ninguém permanece neutro. Todos nós devemos viver de uma forma como quem um dia prestará contas de si mesmo a Deus. E no tribunal de Cristo, como o apóstolo Paulo enunciou, o fogo vai passar pelas obras e aquelas que forem feitas de um material precioso, ouro, prata, pedra preciosa, vai ser refinado. Agora aquele que é palha, madeira, feno, vai ser queimado e lançado fora. De novo, não vai ser um juízo arbitrário, não vai ser um juízo subjetivo, mas claramente, depois que as pessoas foram iluminadas, depois que a graça de Deus espalhada por cima e para baixo, elas provaram da boa chuva que cai sobre bons e maus, mas eles responderam essas dádivas da aliança com quebra da aliança. Por isso elas vão ser condenadas. Se elas permanecem assim, se elas permanecem sem produzir, se elas permanecem negligentes ao ouvir, não há o que fazer. Portanto, não conte com o tempo, não conte com uma aparente distância do juízo, o fim está próximo, ao alcance de uma mão, ele virá logo, e quando ele vier, não tem retorno para quem estiver distante. Por outro lado, se você tem não só experimentado das bênçãos de Deus, mas frutificado também, tenha segurança. Tenha segurança que esses frutos que têm sido produzidos para o benefício dos outros, inclusive daqueles que cultivam você está participando da bênção de Deus. É sinal de segurança. Não é para só passar medo no crente essa doutrina. Pelo contrário, era para trazer segurança sobre a perseverança dos santos, sobre como Deus os estava aperfeiçoando, sobre como nós estamos sendo levados rumo à perfeição e não levados rumo ao juízo. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem derramado chuvas, nos iluminado, nos dado provar do Teu Espírito. Te louvamos por isso. O Senhor não nos deixou
sem muitas provas da Tua misericórdia e da Tua graça. Ajuda-nos a absorver todas. Ajuda-nos a ser uma boa terra, onde a semente do Evangelho floresce, onde os cuidados da vida não sufocam a palavra de Deus, onde o inimigo não rouba a sua palavra. Ajuda-nos, Deus, leva-nos à perfeição, a um caminho para perto de Ti, confiados na suficiência, na superioridade da obra de Cristo. Aqueles, Pai, que não têm produzido, traga-os ao arrependimento. Leve-os de novo, Deus, a considerarem seriamente aquilo que têm ouvido, abandonar essas obras mortas, não confiar nelas, mas colocar a fé em Cristo Jesus. É a nossa oração essa noite, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.